Em agosto de 2021, Jelani Day, 25 anos, iniciava o semestre na Illinois State University, em Normal, Illinois. Inspirado por um amigo de infância com distúrbio de fala, Jelani cursava mestrado em fonoaudiologia, segundo família e professores. Ele era responsável e raramente faltava. Por isso, sua professora estranhou sua ausência na aula da tarde de 24 de agosto. No dia seguinte, Carmen não conseguiu falar com ele, e ele faltou às aulas pelo segundo dia seguido. Preocupada com sua ausência, a diretora do programa relatou o sumiço do jovem em 25 de agosto. Tudo estava em ordem no apartamento, mas o telefone e o Chrysler 300 branco não foram encontrados. Sem novas pistas, a polícia reconstruiu seus últimos passos. Ele foi visto no campus às 7h20, no dia 24 de agosto. As câmeras de segurança da ISU registraram Jelani entrando no Centro Estudantil Bones, vestindo uma camisa azul de botões, calça preta e sapatos sociais pretos. 2 horas depois, Jelani foi visto na Beyond Hello Dispensary, a cerca de 5 quilômetros do campus da ISU. Câmeras de segurança o flagraram entrando no prédio às 9h12. Ele usava shorts branco, camiseta do Jimi Hendrix e boné do Detroit Lions. Ele comprou um baseado e saiu depois da visita a dispensário. Não havia mais imagens de câmeras de segurança, e ninguém apareceu com informações sobre um possível avistamento na tarde, após ele ter sido dado como desaparecido. Na quinta-feira, 26 de agosto, uma funcionária que chegava para o seu turno na GIB IMCA local, em Peru, Illinois, percebeu um carro branco parcialmente escondido em uma área marmorizada atrás do prédio. Ela chamou a polícia para investigar e, mesmo sem placa, identificaram o veículo como o Chrysler desaparecido de Jelani. Encontraram um cigarro de maconha parcialmente fumado, o boné e a camisa que Jelani usava pela última vez dentro do carro. Peru é uma pequena cidade a cerca de 100 quilômetros ao norte da ISU. Segundo a família, Jelani nunca esteve em Peru nem tinha relação com a região. Ele e seu celular seguiam desaparecidos. Uma busca preliminar foi iniciada utilizando drones e unidades caninas. Houve uma grande falha de comunicação entre as autoridades e a família de Jelani. Frustrada com isso, Carmen Day, mãe de Jelani, organizou uma busca voluntária na região. Em 4 de setembro, um corpo masculino não identificado foi achado na margem sul do rio Illinois, a leste da ponte Illinois 251. O homem vestia uma regata branca estilo camiseta e cuecas boxer Calvin Klein, com um moletom preto amarrado na cintura. Os shorts e os sapatos que Jelani usava por último foram achados na margem oposta do rio. Embora muitos achassem que o homem morto era ele, a polícia levou semanas para identificar seus restos. Esse atraso foi extremamente doloroso para a família dele e duramente criticado pelo público. Somente em 23 de setembro, 19 dias após a descoberta, a polícia de Bloomington confirmou que o corpo achado perto do rio era de Jelani. Today, the LaSalle County Coroner's Office identified the male body that was found on September 4th as Jelani Day of Bloomington, Illinois. This was done through forensic dental identification and DNA testing and comparison. O relatório do legista indicou níveis não tóxicos de cafeína, nicotina e maconha, e a causa oficial da morte foi registrada como afogamento. Não havia sinais visíveis de violência, mas o corpo estava muito decomposto, podendo ocultar a real causa da morte. Carmen, ao notar que Jelani nadava bem, afirmou com convicção que acreditava que seu filho foi vítima de um crime. Porém, 6 semanas após acharem o corpo, a causa da morte seguia oficialmente indeterminada. Um homem na Interestadual 55 em Bloomington parou e achou o iPhone quebrado de Jelani. A polícia de Bloomington enviou o aparelho ao FBI, que após 1 ano e meio o devolveu sem conseguir desbloqueá-lo. Carmen, com razão revoltada, decifrou a senha em 10 dias. Infelizmente, depois de desbloqueado, o celular trouxe pouco valor como evidência. O aparelho desligou logo após Jelani sair da dispensária. Naquele dia, nenhuma mensagem, contato ou pista ajudou a família Day em 2020. E 2. A NBC Chicago informou que um DNA desconhecido foi encontrado no short de Jelani, mas não há mais informações sobre essa possível pista até o momento da gravação. 3 anos após a morte do filho, Carmen ainda não tem respostas. As autoridades afirmam que estão investigando todas as possibilidades, mas depois dos erros que ela viu durante a investigação,
Ela teme que o caso permaneça sem solução. Em uma live no Facebook no 3º aniversário da morte de Jelani, ela disse que a força-tarefa Jelani Day não agiu nem fez o necessário para esclarecer o caso. Jelani era um jovem brilhante e atento. Antes de sua morte, ele estava se preparando para doar sua medula óssea para o pai, que estava doente com leucemia. Jelani era a melhor opção e faria qualquer coisa pela família. O pai dele faleceu em abril de 2022, intensificando a dor da família Day. Se você souber algo sobre o caso Jelani Day, ainda há recompensa de 10.000 Manhunt. Dicas devem ser enviadas ao FBI ou à polícia de Bloomington nos números exibidos na tela. Em 2013, Bryce Lespiza, de 19 anos, estava animado para o 2º ano na Sierra College. Em meados de agosto, ele saiu da casa dos pais em Laguna Niguel, Califórnia, uma cidade rica a cerca de 80 quilômetros ao sul de Los Angeles, e dirigiu para o norte, em direção à região de Sacramento para uma faculdade. Porém, quando as aulas começaram, tudo começou a desmoronar. Kingsley, sua namorada, e Sean Dixon, seu melhor amigo, perceberam seu comportamento estranho. Ele começou a tomar Vyvanse, uma anfetamina prescrita para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e passou a beber regularmente. Bryce, sem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, contou a Kim que usava o remédio para se manter acordado e jogar videogame. No dia 27 de agosto, ele terminou abruptamente com Kim por mensagem de texto e enviou uma mensagem inesperadamente emotiva para Sean dizendo: "Eu te amo, mano. Sério, você é a melhor pessoa que conheci. Salvou minha alma." Ele também deu para Sean seu Xbox e um par de brincos de diamante que sua mãe havia lhe dado. No dia seguinte, Sean ligou para Karen, mãe de Bryce, dizendo que ele não parecia agir normalmente. Mais tarde, Karen recebeu uma ligação de Bryce, que estava no apartamento de Kim, e preocupava a todos com seu comportamento. Kim pegou as chaves do Toyota Highlander de Bryce. Karen pediu que Kim as devolvesse para ele. Após isso, Karen pediu ao filho que fosse para casa descansar. Karen, preocupada com Bryce, se ofereceu para voar ao norte da Califórnia, mas ele pediu que ela esperasse. Ele prometeu ligar para ela no dia seguinte, dizendo ter muito a conversar. Às 23h30, naquela noite, às 23h30, Bryce deixou o apartamento de Kim e, por volta da 1h, dirigiu para o sul em vez de ir para casa. Ele ligou para a mamãe dele novamente. A princípio, ela achou que ele estava ligando de seu apartamento, mas, na verdade, ele já tinha começado a viagem de 8 horas até a casa dos pais dele em Laguna Niguel às 11h da manhã. Na manhã seguinte, 29 de agosto, os pais dele foram notificados pela seguradora do carro de que Bryce havia usado o serviço de assistência na estrada depois de ficar sem gasolina. Perto de Button Willow, cidade a oeste de Bakersfield na Interstate 5 sem contato com o filho, os Lespizas ligaram para a Castro Tire and Gas, empresa que atendeu ao pedido de ajuda dele. Christian, o proprietário, disse a eles que entregou 3 galões de combustível para Bryce por volta das 9 da manhã. Ele se ofereceu para voltar ao local onde encontrou Bryce e procurar pistas para os Lespizas. Surpreendentemente, Christian achou Bryce no mesmo lugar, sentado em silêncio no carro. Christian insistiu para que ele dirigisse as 3 horas restantes até Laguna. Nigel e Bryce saíram por volta das 15 horas. 6 horas se passaram sem sinal de vida do filho deles. Os Lespizas registraram um desaparecimento no departamento do xerife do condado de Orange. Os policiais rastrearam o celular dele e o acharam a poucos quilômetros ao sul de onde Christian se despediu. Ele seguia em Bakersfield e ainda longe de casa. Durante a interação com o jovem, a polícia o descreveu como lúcido e amigável, sem sinais óbvios de perturbação ou intoxicação. Os policiais revistaram o veículo e não acharam drogas ou álcool. Notaram que Bryce estava relutante em ligar para os pais e só falou com eles após a polícia discar o número. Karen pediu que ele voltasse logo para casa e ligou para Christian, implorando que se despedisse de Bryce por ela. Ele atendeu ao pedido e ligou para informar que viu Bryce seguindo para o sul na I-5 às 2 da manhã. Em 30 de agosto, Bryce fez sua última ligação para a mamãe. Ele disse que estava muito cansado para continuar dirigindo até Orange County e que iria parar para tirar um cochilo. Às 8 da manhã, um policial rodoviário da Califórnia chegou à casa deles e informou que o carro de Bryce foi encontrado abandonado perto do Lago Castaic. O grande reservatório está ao norte de Los Angeles, a apenas 1h30 da casa deles em Laguna Niguel. O carro foi encontrado por volta das 5h30
Estava de lado e parecia ter caído cerca de 4,5 metros em uma ravina fora da estrada. Os rastros no local indicavam que o veículo dele acelerou pela encosta e nenhum freio foi acionado. O vidro traseiro estava quebrado, indicando que Bryce saiu por ali. O celular, laptop e carteira dele estavam no carro, mas Bryce não foi encontrado. Porém, a busca na área não teve resultado. Câmeras de segurança flagraram o carro de Bryce na Lake Hughes Road, perto do Lago Castaic, às 2h15 da manhã. E às 4h30 da manhã, desde então, não houve mais sinal de Bryce. Alguns acreditam que ele teve um surto psicótico e tirou a própria vida. Alguns pensam que ele aproveitou o acidente para fugir e recomeçar. Infelizmente, não há nenhuma evidência concreta que tenha aproximado a família Lespisa de encontrar seu filho. We keep hope alive. We have heard stories of people that have been missing for years and that are found. And that's always our hope, that we keep our faith that Bryce will be found. Quando Bryce sumiu, tinha 19 anos, 1,80 metros e 77 quilos. Ele tem cabelo ruivo marcante e olhos descritos como verdes ou azuis. Ele tem uma tatuagem no ombro esquerdo de uma cabeça de touro e sua data de nascimento em números romanos, e ambos os ouvidos são furados. Ele agora teria 30 anos de idade. Se souber onde está Bryce Lespisa, ligue para o número exibido na tela. Por volta das 17 a 30 de 17 de janeiro de 2020, a polícia de Arlington, Virgínia, chegou aos apartamentos Ava Boston Square. Atendiam uma chamada ao 911 sobre uma moradora com parada cardíaca. Ao entrarem no apartamento, os policiais sentiram forte cheiro de água sanitária e encontraram Scott Redigan, de 24 anos, em sua cama. Porém, diferente do informado na ligação de emergência, o jovem aparentava ter algo mais grave que um ataque cardíaco e morreu no local. Os relatórios oficiais são vagos, mas indicam que Scott morreu em decorrência de um trauma severo na parte superior do corpo. O áudio da central de despacho divulgado à mídia relata sangue saindo da boca, mãos e pescoço dele. A morte foi considerada homicídio. It's going to be for a 24-year-old male with blood coming from his mouth, hands, and neck. No weapons were seen. There are a total of 4 people in the apartment. Also noted that it smells like bleach. A cena estava limpa e as autoridades, ao notarem cheiro de água sanitária, acreditam que o assassino limpou tudo após o crime. Scott levava, ao que tudo indicava, um estilo de vida relativamente de baixo risco, dividindo seu tempo entre esportes, trabalho e amigos. Ele e uma de suas irmãs moravam juntos em um bom prédio de apartamentos que parecia seguro, apesar da aparência do edifício. Moradores do Ava Boston já se manifestaram online, denunciando as medidas de segurança do condomínio. Na morte de Scott, parecia fácil entrar e sair. Sem o chaveiro eletrônico, seria fácil para o autor do crime seguir um morador ao prédio. Havia um diretório no saguão com nomes e números das unidades, e o acesso aos elevadores era livre. Até onde o público sabe, Scott não estava envolvido em negócios, comportamentos ou relacionamentos de risco. Nada foi relatado como roubado ou desaparecido, tornando improvável um assalto que deu errado. Em 2021, a polícia de Arlington divulgou imagens de vigilância, mostrando uma pessoa de interesse chegando e saindo do Ava Boston na época do assassinato de Scott. O suspeito é homem, tem entre 1,68 metros e 1,73 metros de altura e pesa cerca de 77 kg. Ele veste preto, carrega mochila preta com logotipo coberto por fita e usa máscara para esconder o rosto. As roupas parecem novas, sem muito desgaste, e todas são de marcas mais caras como The North Face, Under Armour e Nike. Vale lembrar que esse crime ocorreu em janeiro de 2020, antes do início da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos. Embora hoje usar máscara em público pareça comum, isso não era assim na época do assassinato de Scott. A cena mais marcante e característica nas imagens é o jeito de andar do homem, que é com os pés para dentro, ou seja, os pés dele apontam levemente para dentro. Internautas criticaram a polícia por demorarem 1 ano para divulgar essas imagens importantes. Na sexta-feira, Scott avisou o trabalho que faltaria. Alguns acham que Scott esperava alguém, mas outros dizem que,
Por ser feriado, ele só queria aproveitar mais o fim de semana. Não havia sinais de arrombamento. Então, Scott conhecia a pessoa ou esperava alguém. Apesar de retirarem as marcações de horário das imagens do suspeito online, investigadores amadores calcularam o horário pelo ângulo do sol no vídeo. Ele provavelmente ia ao apartamento de Scott entre 10h30 e 11h30 da manhã, e saindo por volta de 12h30 a 12h50 da tarde. Amigos afirmam que ouviram de Scott pela última vez por volta da 1h da tarde. Não houve mais atividade até sua irmã chegar à noite e ligar para o 911. As informações públicas disponíveis durante a gravação são escassas. A família Redigan oferece recompensa de 50 mil por informações que levem à prisão do responsável pela morte do filho. Se você tiver qualquer informação sobre o assassinato de Scott Redigan, pedimos que entre em contato com os números fornecidos na tela. Em 1976, Leah Roberts nasceu de Nancy e Stancil Roberts, juntando-se aos irmãos mais velhos, Cara e Heath. Leah cresceu em Durham, Carolina do Norte, e era vista como inteligente e criativa. Aos 18 anos, ela começou a estudar na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Durante a faculdade, Leah enfrentou desafios sérios. Os pais dela morreram. No outono de 1998, ela sofreu um acidente de carro que perfurou seu pulmão e quebrou o palio-fêmur, exigindo a inserção de uma haste de metal. Faltando poucos meses para concluir o curso, Leah decidiu abandonar a North Carolina State University, apesar das objeções de Cara e Heath. Ela não aproveitou o tempo livre para explorar seu lado artístico e adotar um gatinho. Nicole Bennett, colega de quarto e amiga de Leah, lembrou que ela queria muito fazer uma viagem de carro para a costa oeste, inspirada por seu escritor favorito, Jack Kerouac. Em 9 de março de 2000 à noite, Nicole chegou em casa e não encontrou Leah nem o Jeep Cherokee branco de 1993. No início, ela não se preocupou. Leah tinha horários irregulares, principalmente após sair da escola, mas avisou Cara no dia seguinte. Até 13 de março, sem notícias de Leah, Cara registrou o desaparecimento da irmã. Cara e Nicole procuraram no quarto de Leah em seu apartamento. As duas notaram que várias roupas de Leah e seu novo gatinho haviam sumido. Leah deixou um bilhete para Nicole com dinheiro para o aluguel e contas do mês seguinte, como informado. Jack Kerouac tinha o sorriso do gato de Cheshire desenhado e a frase "Não sou suicida, sou o oposto". Perturbada, Cara acessou os registros financeiros de Leah e viu que sua irmã havia retirado vários milhares de dólares da conta em 9 de março. Uma sequência de gastos que começou com um quarto de motel em Memphis, Tennessee, acompanhou os movimentos de Leah enquanto ela seguia para o oeste, pela Interestadual 40, e depois para o norte, pela Interestadual 5, assim que chegou ao final da I-40 em Barstow, Califórnia. A última cobrança no cartão ocorreu após a meia-noite de 13 de março, em um posto de gasolina em Brooks, Oregon. Imagens de segurança confirmaram que era Leah comprando, sozinha, viva e bem. Na manhã de 18 de março, um casal na Canyon Creek Road, a 30 milhas a leste de Bellingham, Washington, viu roupas espalhadas ao longo da estrada e amarradas nas árvores próximas. Intrigados, os dois pararam e descobriram um Jeep branco gravemente danificado. A polícia de Cherokee identificou o veículo como sendo de Leah, e embora o carro tivesse sofrido sérios danos, não havia sinal dela, nem indicação de que o veículo tivesse sido ocupado. Quando bateu, o carro estava cheio dos pertences de Leah, incluindo seu passaporte e carteira de motorista. Foram encontrados ração para gato, caixa de transporte vazia, R$ 2.500 o diamante da mãe, anel de noivado e joias valiosas. Achar o anel de noivado foi especialmente preocupante. Leah era muito apegada a ele e jamais teria tirado o anel de propósito de seus pertences. Eles acharam um canhoto do ingresso da sessão das 14 horas e 10 de 13 de março do filme Beleza Americana no shopping Bellis Fair. Com essa pista, os estabelecimentos próximos foram investigados na esperança de encontrar algo. Alguém se lembrou de Leah. 2 clientes homens em um restaurante se lembraram de encontrar Leah em 13 de março. Eles conversaram no balcão. Um homem lembrou de Leah saindo com Barry e deu sua descrição à polícia, que fez um retrato falado. No entanto, ninguém mais corroborou a existência de Barry. Na mesma época, um homem anônimo ligou ao xerife de Whatcom
e disse ter visto Leah. Ele disse que sua esposa a viu confusa e perdida em um posto de gasolina em Everett, Washington, a cerca de 100 km ao sul de Bellingham. Quando a polícia tentou obter mais informações do homem que ligou, ele entrou em pânico e desligou o telefone. Nenhuma outra evidência foi encontrada, e o caso ficou parado por anos. Em 2006, investigadores notaram que o carro da Leah nunca fora totalmente analisado. O veículo foi reexaminado e eles descobriram que um fio sob o capô havia sido cortado, aumentando ainda mais as suspeitas de que ele havia sido adulterado e o acidente foi forjado. Foi encontrada uma digital sob o capô e DNA masculino em uma roupa da Leah. O homem que disse ter visto Leah sair com Barry foi comparado por impressão digital e DNA, mas não correspondia à impressão digital. Até o momento da gravação, os resultados do DNA não foram divulgados. Não há vestígios de Leah ou do gatinho. Alguns acreditam que Leah se suicidou ou foi morta por animais selvagens que espalharam seus restos. Outros acreditam que ela foi vítima de um crime e que o carro foi cuidadosamente colocado ali para encobrir o delito. Quando desapareceu, Leah tinha 23 anos e 1,68 metros de altura. Ela pesava 59 quilos, tinha cabelo loiro curto, olhos azuis, cicatriz cirúrgica no quadril direito e uma pinta acima do lado direito da boca. Hoje, ela estaria com cerca de 40 e poucos anos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Leah ou sobre sua infeliz jornada para o oeste, por favor, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Whatcom, no número que aparece na tela. Os Dupont de Ligonnès eram uma família aristocrática, grande e católica. A família era formada por Xavier, Agnes e seus 4 filhos: Arthur, 20, Tomás, 18, Ana, 16 e Benoit, 13. A família alugava uma casa modesta no número 55 do Boulevard Robert Schumann, nos subúrbios ocidentais de Nantes, na França. Depois de administrar uma série de negócios fracassados e pedir dinheiro emprestado tanto para sua família quanto para a família de Agnes, Xavier estava desesperado. Em 2011, a família estava com problemas financeiros e o casamento de Agnes e Xavier estava naufragando. Xavier iniciou um caso sem que Agnes soubesse. A mulher anônima era financeiramente bem-sucedida e emprestou 50 mil euros para Xavier. Meses depois, ele pediu mais dinheiro para ela. Em um e-mail, ele disse: "Não durmo mais e fico acordado com ideias mórbidas. Como incendiar a casa após dar pílulas para todos." Enojada, a mulher terminou o caso e iniciou um processo legal para recuperar o dinheiro que ele devia a ela. Em abril, as coisas estavam desmoronando para Xavier e as pessoas começaram a notar alguns comportamentos estranhos da família. Na sexta-feira, 1º de abril, Arthur, de maneira incomum, não buscou seu salário no trabalho. Na segunda-feira seguinte, 4 de abril, Anne e Benoit faltaram à escola e seus amigos não conseguiram contato com eles pela internet. Naquela noite, Xavier e Thomas jantaram em um restaurante sofisticado próximo a Angers. Funcionários relataram que as duas quase não conversaram na refeição e que Thomas aparentava estar doente naquela semana. Xavier ligou para o empregador de Inês e informou que ela estava doente com gastroenterite. 2 dias depois, o empregador recebeu uma mensagem supostamente de Inês, dizendo que ela foi hospitalizada e estava indisponível pelo telefone. Em 5 de abril, Tomás passou a noite com um amigo, irritado, mas saiu ao receber uma ligação de Xavier pedindo que voltasse a Nantes por uma emergência familiar. O amigo tentou contato com Tomás várias vezes, mas só recebeu respostas curtas e estranhas, sendo dispensado. Vizinhos dos Ligonnès notaram que os 2 cachorros da família uivaram sem parar nas noites de 4 e 5 de abril. Xavier foi visto várias vezes nos dias seguintes entrando e saindo da casa e carregando seu carro, Citroën C5 azul metálico com bolsas pesadas. Na semana seguinte, as coisas estranhas continuaram. O chefe de Agnes recebeu uma nota informando que ela pediu demissão porque sua família se mudaria para os Estados Unidos. A escola de Anne e Benoit recebeu uma carta cancelando suas matrículas, informando que a família se mudaria para Omaha, Austrália. A família de Xavier também recebeu cartas dizendo que ele estava secretamente trabalhando para a Drug Enforcement Administration americana e que toda a família agora teria que se mudar para os Estados Unidos. No Programa Federal de Proteção a Testemunhas, ele pediu à família que espalhasse o boato de que tinham se mudado para a Austrália.
No dia 11 de abril, Xavier estava indo para o Sudeste. Uma série de cobranças no cartão de crédito rastreou a jornada de Xavier por Toulouse, Le Pont e La Seine-sur-Mer, nos arredores de Marsella, em 14 de abril. Ele foi visto pela última vez na câmera do Hotel Formulais, em Roquebrune-sur-Agen, a cerca de 1 hora de Nice. Ele deixou seu Citroën no estacionamento do hotel em 15 de abril e não foi mais visto desde então. Enquanto isso, em Nantes, um silêncio inquietante reinava na casa dos Ligonet. As persianas fechadas, cachorros quietos e nenhum membro da família visto há dias. A polícia foi acionada em 13 de abril e a investigação começou em 19 de abril. As autoridades descobriram que Xavier havia comprado sacos de cimento de estopa, pás de cal virgem, sacos plásticos para lixo e placas de pavimentação de plástico. No fim de março, o aluguel da casa terminou e todas as contas bancárias da família foram fechadas. A escola das crianças havia recebido o pagamento final e um bilhete foi colocado na caixa de correio dizendo: devolver toda a correspondência ao remetente. Obrigada. Na quinta, 21 de abril, encontraram os corpos de Agnes, seus 4 filhos e 2 cachorros sob o pátio do jardim dos fundos da casa. As autópsias revelaram que todas as vítimas foram sedadas e depois baleadas com um rifle calibre 22 longo. Apesar da incerteza sobre os horários das mortes, autoridades concordam que Agnes, Arthur, Anne e Benoit foram mortos entre a noite de 3 e a manhã de 4 de abril. Thomas, em uma cova separada, provavelmente morreu na noite de 5 de abril. A busca por Xavier durou anos e atravessou países, mas até a gravação ele não foi encontrado. Alguns sugerem que ele pode ter se escondido como monge em um mosteiro. O mosteiro Saint-Deza, na vila onde Xavier foi visto pela última vez, foi revistado em 2018, mas sem sucesso. No ano seguinte, em 2019, um homem com um passaporte francês roubado foi detido no aeroporto de Glasgow, na Escócia. E inicialmente acreditava-se que ele era Xavier, mas isso depois se provou falso. Alguns, como sua irmã Christine, logo defendem a inocência de Xavier. Ela acha que seu irmão e família estão escondidos nos Estados Unidos da América e que os corpos achados na casa Ligonais não são de Agnes e das crianças. Alguns creem que Xavier, sem alternativas, se suicidou após matar sua família. Eles consideram sua última viagem ao sul da França um tour de despedida, porque ele mal se preocupou em esconder sua identidade e usou seu cartão de crédito com frequência. Ainda assim, alguns acreditam que ele ainda pode estar por aí. Muitos relatos não comprovados de avistamentos surgiram ao longo dos anos, e as autoridades seguem vigilantes. Se souber onde está Xavier de Pontet-Ligonet, entre em contato com o Crime Stoppers International pelo site exibido na tela. Esperamos que esses 5 casos sejam solucionados e queremos saber suas teorias nos comentários. O que houve com Jelani e Scott? Onde estão Bryce e Leia? Xavier está vivo? Fiquem atentos e, como sempre, obrigada por assistirem.